Olá, eu sou o professor Guilherme e em comemoração aos 60 anos do Colégio Nossa Senhora das Neves de Ibaiti, Paraná, iniciaremos uma série de entrevistas com pessoas que fizeram e fazem parte desta história. Irmã Zelinda, primeiramente eu quero agradecer a senhora por ter aceito esse convite, o qual a senhora vai dividir um pouquinho do conhecimento histórico que a senhora tem sobre o Colégio Nossa Senhora das Neves. Muito obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço por ter essa possibilidade da gente partilhar um pouco, né? É sempre bom partilhar, né, irmã? Mas, irmã, antes da gente começar a falar sobre o colégio, eu queria conhecer um pouco mais da sua história. Aonde a senhora nasceu, quem foram os pais da senhora, se a senhora teve irmão, irmã, como a senhora iniciou a sua vida na comunidade religiosa. Quem é a irmã Zelinda? Muito bem. Então, os meus pais, já estão em memória, né? Meu pai é Francisco Marcelino Eberle, minha mãe Joana, tinha o apelido de Onella, de Cato. Os dois descendentes da Itália, porque os meus avós vieram da Itália, casados com 4 crianças, né? Só que o meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, porque depois que meus avós chegaram, eles tiveram mais 4 filhos. Ele é o penúltimo filho. Nós somos em 10 irmãos. Nossa, 10 irmãos? Ainda todos vivos. Olha que bênção, irmã. Vivos mesmo. A mais velha tem 87 anos, ela está com um pouquinho de Alzheimer, assim, né? Mas de vez em quando a gente brinca, quem será o primeiro? Faz parte, né? Não Faz tem como parte, correr disso, né, irmã? O caçula tem 65 anos, que quando eu entrei no colégio, lá na comunidade de São Marcos, que eu entrei, Caxias do Sul, São Marcos, ele tinha apenas 6 meses, eu que cuidava dele. Nossa. O meu caçulinho, o irmãozinho. A senhora foi irmã-mãe dele, então. Então, como caminhada de vida religiosa, desde que eu fiz a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, com 9 anos, que naquela época podiam entrar no convento, assim como os meninos podiam entrar no seminário com 9, 10, 11, 12 anos, né? Daí, com 9 anos, eu anotava assim, aquela irmã, não da nossa congregação, das irmãs de São José, Chambéry. Eu percebi assim aquele carinho, aquela atenção. Nós éramos mais de 300 crianças, né? Nossa. Porque era de várias comunidades, de toda a paróquia, que a gente fazia um ensaio com ela. Daí eu cheguei em casa, depois da primeira comunhão, eu cheguei em casa e falei para a mãe e o pai, eu queria ser como aquela lá, né? A irmã Margarida se chamava. Daí meu pai logo falou, não, se chama-se Pitinina, porque eles falavam italiano. Não, meu pai e minha mãe não falavam em português. Olha, como eles chamavam a senhora? Pitinina? Pitinina, você é muito pequena. Ah, olha só. Eles diziam, não, se massa Pitinina, tu é muito pequena, vai estudando, tem que crescer. Tá, então ficou a minha mãe também. E daí, com 12 anos, a mesma coisa. Não, se Pitinina agora, eu continuo estudando. Daí, só de 13 para 14 anos, é que eles resolveram me acompanhar para arrumar um enxoval, comprar. Até tinha minha irmã que ia casar uma semana antes, né? Sim. Então, comprava um enxoval para ela e algumas coisas para mim também. Olha só. Eu lembro o dia que a mãe comprou as tesouras, né? 2 tesouras, uma para minha irmã, que ia casar, e outra para mim. Olha. Daí eu lembro direitinho, os dois, o pai e a mãe que me acompanharam, até fomos de caminhão do vizinho, com o vizinho, porque não tinha carro naquela época, foi no 59. Dia 2 de fevereiro de 59. Daí eu lembro direitinho, quando nós chegamos lá, meu pai falou assim, Varda Tere, porque o meu nome é Zelinda Terezinha, mas todo mundo me chama de Tere lá em casa, todos. Até hoje, né? Até hoje. Zelinda, difícil. Varda Tere, eu vou falar em dialeto, depois eu traduzo. Sim. Se não te piace, não está me a soffrire, torna a casa. E daí a minha mãe fala, é mesmo. Se não tem piada, não está a sofrer, bem com a mãozinha dela assim, né? E volta para casa, né? Então ela falou, se você não gostar,
não fica sofrendo, volta para casa, retorna em casa. É que tinha 10 irmãos, ela podia ter dito, não, fica, né, um a menos. Tá? Então, a recomendação foi... Daí eu lembro que eu falei, não, pai, o que eu desejo é isso, né? Daí eu fiquei 3 anos juvenista, né? Continuei estudando lá. Fiz o postulantado em 62, né? Em 63 fiz a vestição noviça, que a gente fica 2 anos, né? De noviça a gente tinha aquele véu branco em vez de ser o preto. Tinha aquela touquinha assim, mas de véu branco, né? Simbolizando. E até o pé? Não, até a cintura. Ah, sim. Até o pé são as carmelitas, eu acho. E a senhora sempre na Rede Medeias mesmo? Sim, sempre foi. Sim. Sempre. Tá, daí em 65, dia 18 de fevereiro, foi feita a emissão dos primeiros votos, porque a gente faz porque a gente pede. Não é eles que dizem, terminou o noviciado, você vai fazer os votos. Então deixa livre, né? Mesmo sendo as madres lá eram antigas, italianas, mas nunca obrigaram a dizer você tem que fazer os votos e continuar, de jeito nenhum. Daí a gente que até escrevia, tinha que escrever por escrito, né? Daí, 18 de fevereiro, fiz os primeiros votos. Eu lembro que eu falei para a madre, eu falei, madre, mas por que tem que fazer os votos sempre? Pois cada ano, durante 5 anos, a gente tinha que renovar. Cada ano você ficava sem voto e renovava se quisesse. Fazia o voto e depois, por mais 5 anos, renovava? Cada ano. Nossa. Cada ano, né? Hoje em dia é 8, 9 anos a mais um pouquinho, né? Para dar a possibilidade. Daí a madre falou, não, mas as normas nossas da congregação é essa. Então, mas segundo eu, já estava decidida. Já estava decidida. Com 17 para 18 eu já estava decidida. Tá, daí a primeira... Fiz os votos em fevereiro, daí me mandaram naquela comunidade que eu falei lá, com a experiência de ensinar, eu com o 4º ano do ginásio, né? Que naquela época era primeiro ginásio, segundo, terceiro e quarto. E isso a senhora estava com quantos anos? 17 para 18. Nossa, nova de tudo. Nova, Daí tinha os alunos quase a mesma idade, né? 17 a 18 anos, porque eles estavam se preparando para admissão, que ali não tinha escola para admissão. E até a senhora que estava coordenando esse pessoal da mesma idade que a senhora. Me deram essa turma, o 5º ano, que seria a admissão. Quando eu vejo todos esses rapazinhos, meninas, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Pois é, né? E foi interessante, foram 4 anos que eu trabalhei lá. E eles já respeitavam a senhora de começo ou a senhora teve um trabalhinho com eles? No começo eu tive que usar a criatividade, né? Porque eles não tinham disciplina, eles brincavam, né? Não é que faltava de respeito, mas eles faziam a gente perder tempo. Daí eu cheguei para a diretora, 2 meses de trabalho que eu tinha feito, eu falei, não tem resultado? Não. Daí eu falei, ô Maria... Eu era a diretora, né? Me dá outra turma, porque eu não consigo desenvolver a disciplina. Não consigo mesmo. Porque naquela época tinha que dar matemática, português, história, tudo. Todas as matérias, a mesma professora. Nossa. Não era dividido como depois com a reforma do ensino, né? E era difícil. Daí a diretora falou, não, irmã Aurélia, eles são... Porque eu me chamava de irmã Aurélia naquela época, né? Irmã Aurélia. Sim. Eu fui... Quando eu recebi o hábito para ser noviça, a gente trocava de nome, que significava um novo caminho, uma nova caminhada. Entendi. Mas não é a senhora que decide o nome? Não, foi a madre da época, né? E eu fiquei sabendo no altar que o bispo falou, irmã Azelinda, a partir de hoje se chamará Aurélia. E daí como que a senhora se acostumou com esse nome? Não foi fácil. Chamavam não foi fácil. De irmã Aurélia, nem... Mas eu gostei porque a madrinha, que a gente tinha uma madrinha, foi em homenagem a ela, porque foi uma grande benfeitora nossa. Sim. Né?
Olha que bênção. Então, assim, eu fui do outro lado, né? Mas daí a diretora, eu volto lá dos Sim. meninos, né? A diretora falou, não, tenha paciência e tal. Então eu falei, então, vamos ver se a senhora me dá uns 15, em vez de ser 15 minutos, 20 de recreio, você me dá 45, 50 minutos. Mas não falei para ela o que ia fazer. Aham. Bom, ela falou, se achar bom, né? Daí o que eu fazia? Eu levava lá no campinho, que tinha um campinho ao lado da igreja lá, né? Tinha um campanário, um campinho, e a gente jogava bola junto. Eu com aquele vestidão preto, assim, até os pés. E a senhora jogava bola junto com eles? Sim. Nossa! Uma hora era juiz deles, Aham. outra hora eu jogava como goleira, outra hora eu chutava a bola para fazer parte com eles. Olha. Mas você acredita que não precisou nem uma semana? Nossa. 3 dias resolveu o problema da disciplina. A senhora ganhou os alunos. Ganhei os alunos. A senhora morava numa comunidade rural ou era dentro da área urbana? Ali era uma paróquia, um pouquinho afastada das cidades grandes, mas era paróquia. Né? Sim. A maioria desses alunos eram sitiantes. Ah. Inclusive, quando tinha os cultivadores de uva, eu lembro que eles, os alunos, os primeiros figos, eles traziam para a gente. As primeiras laranjas, a primeira uva, chegavam com aquela cestinha para as irmãs, para nós. Para as irmãs, olha só. E a senhora ficou quanto tempo no Rio Grande do Sul? 4 anos lá. 4 anos. Foi a primeira missão. Daí depois a senhora foi Até para... 69, Aham. até janeiro de 69. Daí, de um dia para o outro, foi tão engraçado isso aí. Antigamente era assim, viu? Não tinha diálogo. Ah, De um dia para o outro, aquele dia nós fomos, fui para Bento Gonçalves, não me lembro mais com outra irmã que ela precisava fazer. Eu chego em casa e encontro minha mala pronta. ô louco! Sem a senhora saber de nada. Sem saber. Ah. E o dia seguinte eu tinha que vir para Ibaiti. Ah, já para cá, Já, para E Ibaiti. daí eu lembro que eu falei não. Aí eu resisti um pouquinho, eu reagi. Falei, não, eu quero ver ao menos meus pais antes de viajar. Ah, Eu e não conhecia Ibaiti, Ah. eu sabia que era longe. nunca tinha ouvido falar Ibaiti ou não? Ou já tinha Sim, ouvido? eu já tinha ouvido falar porque as irmãs já estavam aqui, né? Ah, sim, Né? já tinham iniciado a missão Então, aqui. sim. Então, a madre me deixou 24 horas a mais para ficar com os pais antes de vir para cá. E a senhora veio do que para cá? De ônibus até Curitiba, sozinha. Nossa. E lá em Curitiba tinha ônibus que vinha para Ibaiti só à noite. Eu fiquei o dia inteirinho. Eu nunca esqueço, na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, É. pertinho da rodoviária, eu dormi no banco lá durante o dia, Meu. esperando o ônibus de noite. Olha só. Em que ano que foi isso, a senhora? Isso foi o dia, eu cheguei aqui em Ibaiti, espera aí, dia 1º de fevereiro de 1969. Nossa. 1969. Tem uma figura de linguagem que o pessoal costuma dizer, né? Quando eu vai abrir caminho, fala assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então, quando a senhora chegou aqui, era tudo mato, então. Era bastante iniciante. É. Aqui para baixo era tudo cafezal. Nossa, em volta da Ali escola na aqui no Vila fundo. Santo Antônio tinha uma que outra casa, não sei se vocês lembram, você não tinha nascido ainda, né? Eu levei alguns dias a mais para nascer. Vocês não tinham nascido, mas era tudo cafezal, mesmo ali onde tem Nossa Senhora de Fátima, o bairro do Oscar Negrão, Sim. era tudo cafezal. Tudo café. E a escola? Como que era a escola? A aqui escola, senhora quando eu chegou? cheguei aqui, porque os primeiros anos do prezinho, não sei se vocês ficaram sabendo, mas era dado ali no salão paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Ah, era no enquanto salão. estava construindo o colégio. Então não Mas tinha não é da escola minha aqui. época, Quando não. a senhora chegou, não tinha escola pronta, o Sim. prédio. Completo, não. Ah, Quando eu cheguei, aquele ano 69, eu nunca esqueço, porque ia construindo as salas, dependendo das possibilidades, Aham. né? Ali na recepção, na entrada, era a sala do prezinho. nossa. Era o prezinho que lá. Eu acho que ficou lá uns 6 meses, até prezinho completar ali. uma sala que depois passaram aqui para cima.
Então era de acordo, iam construindo as salas de Com a acordo. demanda, conforme ia tendo alunos e E aumentando naquela as salas. época era só até o 4º ano, né? E a senhora veio direto para a área de educação, porque Sim. as irmãs também tinham um hospital, certo? Sim, mas eu sempre preferi, porque ainda bem que nós tínhamos essa possibilidade de escolha, dependendo do carisma da gente, do perfil, né? Uhum. Ou educação ou hospital. E o hospital, só vendo sangue, eu já desmaiava. Eu imagino. Verdade. Quando eu via uma pessoa machucada, Deus o livre. Daí eu sempre preferi para educação, porque eu considerava o meu estilo estar junto com as crianças, com as famílias, sempre, sempre. Mesmo quando eu estava aqui, no final de semana eu ia nas capelas rurais, no sábado à tarde, domingo, a gente tinha esse contato com as famílias, né? E junto com essa formação religiosa, a senhora tem uma formação docente também, como professora? Aprende os dois juntos ou a senhora teve que fazer separado? Na época do noviciado, a gente estuda mais os documentos, o conhecimento da congregação, né? Aham. E fazer aquela opção pessoal, se a gente vê que tem... Depois, a formação como professora, a gente foi aprendendo, fazendo. Olha. Porque mesmo ali com a primeira turma, eu tinha o 4º ginásio. Eu não tinha muita experiência. Nossa. Né? Quando eu vim aqui, eu fiz o normal aqui em Baiti. Aqui no Martim de Melo. Aqui? Aqui no ginásio, o Antônio Martins de Melo aqui. Isso. Eu fiz o 2º grau ali. Né? Porque eu tive 4 anos parada por causa da... Então, e depois eu fiz a faculdade. Eu fiz a faculdade estando aqui em Ibaiti, mas em Marília. Em Marília? Porque Jacarezinho não tinha, eu fiz português, né? Eu queria português, sim. adorava português e matemática. Eu tive um pouquinho de dificuldade de decidir se eu queria matemática, se eu ia fazer o vestibular para matemática ou português, né? Olha só. Daí alguém me falou, não, matemática já tem o professor Luizão, o Luiz. Vocês conhecem o Luiz? Sim, nossa, o De vez em professor quando Luizão, a encontro filha dele ele. trabalha conosco aqui, a professora Poliana. Isso mesmo, a filha dele, né? Isso. Que eram pequenininhas assim. Então, a irmã me falou, não, ele já tem o professor de matemática, precisaríamos português. Aí eu fiz português. Depois tinha a opção de inglês ou francês. Como em inglês nós tínhamos o professor Deneir, o pastor da igreja presbiteriana, muito querido, ele não sei se vocês chegaram a conhecer. Olha, eu não conheci ele pessoalmente, mas já ouvi ele está em falar muito Londrina dele. agora, né? Ele Sim. era professor de inglês. E a senhora virou professora de francês. E daí eu fiz português, francês. Então a senhora fala português, francês e italiano? Italiano. Olha. Eu entendo um pouquinho inglês. Entende um pouquinho. Só que eu não consigo fazer conversação. E francês também, porque eu dei aula 2 anos, de 7ª a 8ª, mas depois a gente para, né? Quando eu assumi a direção. E agora para manter uma conversação, não consigo. Entendi. Agora, eu entendo o que eles falam. Sim. Se não for muito rápido, né? Mas eu entendo. Só eu não consigo manter aquela conversação. Mas o inglês também. Mas o italiano, por ser O uma italiano, língua... inclusive eu estou dando aula de italiano ali. Onde eu tô, assim. Olha só, Eu então a tenho senhora 2 não parou. O espírito docente da senhora ainda continua vivo. Sim, porque a língua italiana é muito bonita. Sim. Depois eu fiquei 12 anos na Itália. Eu morei 12 anos. Mas enquanto a senhora foi... Quantos anos a senhora foi professora? Antes de se tornar diretora aqui? 4 anos em São Marcos e 6 anos aqui. 6 então, anos como quando professora. eu cheguei em 69, eu peguei a 3ª série. E sabe que uma das alunas minha, a Leninha era minha aluna de 3ª série, não sei se você conhece. Olha, não, conheço. Era tímida, daquela sala lá embaixo. Então, muito foi aluna querida. da senhora. Da 3ª série, foi a primeira turma que eu peguei aqui. Tinha os meninos do doutor Celso Coelho, o Ulisses e o William. Tinha vários que faziam concorrência para ver quem estudava mais, quem tirava a nota melhor. Olha, que benção, coisa irmã. linda Aí mesmo, sim. né? E a senhora tem contato ainda com alguns alunos desta época? Sim, alguns eu tenho. É. Daí eu fiquei diretora, assumi em 75, né?
que a outra saiu, a irmã Paula. De um dia para o outro, a madre italiana foi lá, irmã Aurélia, a senhora assume a direção do colégio. Eu falei, pelo amor de Deus, não, tive que assumir. Assumindo, fazendo e aprendendo. Né? E como foi ser diretora da escola? E daí, era na época um pouquinho difícil, porque foi na época da reforma do ensino. A reforma do ensino foi em 71 e 72, se não me engano. Uhum. E nós aqui tínhamos só até o 4º ano. O 5º ano já, e não lembro se preparava para a admissão. Aqui eu não preparei. Mas daí, com a reforma do ensino, gradativamente, começou em 75, deixa eu ver se... Não, 73 foi. 74, 75, 75. 73 começou, tivemos a 5ª série, da 4ª para a 5ª. Aumentou mais uma série agora. Depois 6ª série, 7ª série, 8ª série. A primeira turma da 8ª série se formou, que era comigo, em 76. E durante o período que a senhora foi diretora, a senhora teve que construir novas salas? Teve. Mas não era eu que comandava, a gente só fazia junto o projeto, era tudo a Madre Angelina do hospital que mandava lá, e aqui também. Então... Aqui teve a coordenadora, a superiora na época, eu seria coordenadora da comunidade, em 77, 78, que fui a primeira também. Se não antes, tinha alguém que respondia por isso, a diretora, claro, mas como superiora da comunidade do hospital e do colégio era a Madre Angelina, a Madre Ana. Nossa! E a comunidade baitiense ajudou muito a senhora que participava do... Bastante. Nossa, tem uma lembrança bonita, inclusive as festas juninas, tinha eu nunca esqueço, a Casa de Retalhos, tinha o seu Carlos, acho que ele já falecido, então eu queria tanto revê-lo, né? Mas ele sempre fornecia os alto-falantes, o microfone, porque a nossa festa junina era assim. Antes da festa aqui no pátio, que não tinha nada de coberto, era tudo chão batido, a gente fazia o giro na cidade. O cabritinho levando a charrete com o rei e a rainha do colégio. Olha só que legal! E daí ele soltava os fogos, convidava o pessoal. Então fazia um giro assim. E chegava aqui, o pátio estava... E o pessoal vinha, né? Eles esperavam a festa junina do colégio. Nossa, aqui cheia de gente. Nossa. E tinha uma equipe muito boa dos pais, a Papenuzene, que nós formamos. Né? Até tinha um evangélico, o seu Noé Torres, que ainda vive, né? Sim. Ele também fazia parte da equipe de pais. Eu tive muito apoio, muito. Olha só. E daí a senhora ficou quantos anos como diretora? 6. 6 anos. E aí depois continuou como professora? Ou... Não, daí me transferiram para Minas Gerais. Para outra escola que faz parte da Rede Medeias. Isso. Que fica em Prata, isso, né? Prata, Minas Gerais. Mas só um detalhe. A primeira turma que se formou na 8ª série, nossa, foi 20 e poucos alunos, né? Então a gente fazia a formatura na capela. Né? Antes disso, a capela foi concluída naqueles anos que eu estava aqui, mas não lembro o ano. Porque era tudo, inclusive o crucifixo que está na capela, ele foi trazido da Itália, os parentes da Madre Ana Taurino. Eu com ela fomos no Porto de Santos, eu dirigindo a Rural Willis. Em São Paulo, atravessamos São Paulo. Fomos em Santos retirar aquela enorme caixa com o Cristo, porque é tudo emendado, né? Ele tem... é desmontado. Sim. Mas foram os parentes da Madre Angelina que mandaram de presente. E foi a senhora e a Madre Taurina até Santos, de Rural, Sim. foi e voltou de Rural. Sim, fomos lá buscar.
E daí, para dizer, a capela foi concluída quando foi colocado o crucifixo. Né? Aquele é lindo, aquele crucifixo, né? E o Carlos, aquele do Casa de Retalhos, ele esperou a capela terminar, porque ele quis casar na capela. Nossa. Eu nunca esqueço. Aquele corredor, ele pôs o tapete vermelho e em volta assim, margaridas, tudo, parecia um jardim. Nossa, que lindo. Ele fez o casamento e a madre parece que não cobrou nada porque ele já era um benfeitor. Nossa. Agora o ano não me lembro se foi 73, 72, por aí. Então, foi concluída a capela durante... Com a chegada do sacrário. Mas enquanto a senhora era diretora da escola, Sim. então? Nossa. Professora e diretora. Eu já estava aqui. Eu já estava aqui. A senhora retornou depois disso para o colégio? Depois que a senhora foi para Minas Gerais, a senhora voltou? Para trabalhar, não, mas visitar, sim. Ah, Mas era rápido sim. as nossas visitas, né? E a senhora comentou, eu acabei cortando a senhora, que a senhora foi para a Itália. Ficou Sim. 12 anos lá. Fui. E em que período que foi? Foi em 1990 a 2002. 12 anos. Ficou... Porque a nossa congregação tem como norma, cada 6 anos, fazer o capítulo geral. Capítulo geral é uma forma de eleger uma nova superiora geral e o conselho. Ou pode ser reeleito por 2 vezes só, de cada 6 anos. E em 1990, eu estava trabalhando em Minas Gerais, no Prata, aliás, em Pirajuba já, em uma outra cidade do Prata, de Minas, e de manhã cedo tocou o telefone: "Ô, irmã Zelinda, você foi eleita coordenadora, conselheira geral", mas foi difícil aceitar, se tu visse, porque lá onde eu estava, não foi no Prata, em Pirajuba foi, que eu já tinha saído do Prata, que o Prata fiquei só 3 anos. Eu falei: não vou deixar a missão aqui, eu trabalhava no bairro dos Plásticos lá. Né? Uma missão mesmo era um bairro, as casas tudo feito de sapé e coberta de plástico preto, Minas Gerais. Nossa. O bairro dos Plásticos. Foi uma missão assim linda. As crianças aí abraçavam a gente, sujava aquele vestido branco, cinza, né? Mas ali não tinha água nem luz. E daí nós que fomos na prefeitura para exigir ao prefeito dar essas possibilidades porque eles não tinham água nem luz lá naquele bairro, né? Daí conseguimos. Hoje já é uma cidadezinha de casas populares. Né? Já está mais formada. Daí imagina só, eu já conheci a Itália, porque em 78 eu fui, participei do Conselho Geral, capítulo geral, em 84 também. Já conhecia um pouquinho a Itália, né? Conheci os parentes da Madre Angelina, da Madre Inácia. Conhecendo a realidade, foi difícil eu aceitar. Mas eu acho que aquele telefonema demorou mais de 1 hora. Nossa. Porque, não digo 1 hora, mas 40 minutos, sim, para elas me convencerem que eu tinha que ir. Daí eu lembro que a última frase eu falei: eu posso ir, mas se eu não gostar, se eu não tiver o que fazer, eu volto. E a senhora ficou 12 anos lá? Fiquei 6 anos, depois fui reeleita como vigária geral, né? Nossa. Né? E aí, quando que a senhora volta para Ibaiti? Que hoje a senhora reside aqui em Ibaiti, certo? Sim. E quando que a senhora volta para ficar aqui em Ibaiti? Que ano que foi? Início de 2019. Nossa, foi recente. A senhora estava onde antes de vir para cá? Então, é só para um pouquinho o trajeto. Depois, em 81, saí de Ibaiti e fui para o Prata. Fiquei 3 anos, daí 4 anos em Caxias do Sul. No Colégio São João Batista. Voltou para o Rio Grande do Sul. Fiz a vestição, onde eu me formei. Daí abrimos uma missão em Pirajuba. E lá fiquei 4 anos. E era uma cidade nova, né? Uma missão nova ali onde tem o bairro dos Plásticos. E daí fui chamada para a Itália. E dia 7 de setembro de 1990 fui para a Itália. Né? Fiquei 12 anos.
Mas 3 meses que eu estava lá, só para um detalhe, Ah, 3 meses que eu estava lá, eu não tinha como o que fazer. Era fazer limpeza, limpar jardim, capinar na horta lá, que tinha uma eu achei que chácara, a né? senhora já tinha ido com uma função pré-estabelecida. Não... Sim, eu tinha como conselheira geral, tinha aquelas reuniões, mas depois a vida diária, não fazia nada. O pároco que ele percebeu, que a gente imagina brasileira, sem fazer nada, que sabe que era, ele me acompanhou em 2 doentes para levar a comunhão, para ter alguma atividade. Mas eu, 2 meses depois, 3, eu cheguei na Madre Geral e falei, Madre Floriana, eu aceitei vir para cá, mas eu falei que se eu não acostumasse, eu ia voltar, eu vou voltar. Aham. Não, paciência e tal. Daí nós, como congregação, a gente abriu uma comunidade no sul da Itália, em Calábria, que é a gente mais pobre lá. Aham. Daí 2 irmãs, daí eu tive o pensamento, eu falei, Madre, então se a senhora me deixar fazer parte dessa comunidade, eu vou com elas. Quem sabe vai salvar a minha situação. Sim. Daí fiquei 2 anos, é o que salvou a minha situação. Porque lá era mais pobre, a gente visitava as noninhas, famílias, tinha as 2 irmãs italianas que trabalhavam com o jovem, eu junto, tinha Sim. catequete, e uma vida mais ativa. Mas lá não chegaram a montar escola dentro da rede Não, era Medeias. só uma comunidade catequética, né? Sim. E daí fiquei 2 anos, depois me mandaram em Viareggio, na Toscana. E lá era a escola. Aí eu me senti realizada. Apesar que o meu trabalho lá naquela escola era receber os alunos dos pais de Aham. manhã e entregar para eles de meio-dia. Nossa, recebia e entregava. Essa Então era a a gente função da fazia senhora. amizade, né? No final de semana a gente ia na praia, porque Viareggio é a praia segundo o Rio de Janeiro, né? Coisa mais linda a praia, É? o desfile, o carnaval, bem diferente das outras cidades. Viareggio é um lugar E bem... a senhora ficou quantos anos nessa escola? 5. 5 anos. Uhum. Nossa. Depois, então, 4 foi. Depois terminou o período dos 6 anos, teve outro capítulo em 96, me reelegeram. Ai, meu Deus, mais 6 anos. daí, daí eu fiquei mais um pouco em Viareggio, e daí fui para Roma. Fiquei em Roma, porque como vigária geral tinha que ficar lá. Ah, tinha que ficar na capital. Sim. Ah, e aí ficou até 2002. Final de 2002, que teve o capítulo em julho, mas eu fiquei até novembro, dezembro. E quando a senhora volta de 2002 para o Brasil, volta para Caxias? Não, você sabe onde é que me mandaram? Ah, Num outro mundo. Amazônia. Ah! No Pará. Um outro mundo. e o que a senhora foi fazer lá? Nossa, que missão linda. Ah, Ali foi a missão mais marcante. Eu fiquei 7 anos. 7 anos. No interior do Pará, né? A cidade mais vizinha era 400 quilômetros. Nossa. Tanto de lá como a divisa do Mato Grosso, né? Eu chegava, eu ia Cuiabá para lá era 1.000 e não sei quantos quilômetros, né? Daí lá eu continuei dando aula, que a professora, a diretora me pediu, de noite, né? E, em vez de dar português, ela preferiu que eu desse formação religiosa, Ah, sim. porque tinha necessidade, era tudo cru. A cidade era nova, estava crescendo. E eu vi aquela cidade de Novo Progresso, lá do Pará, crescer. Sabe o que é? Um dia você passa numa rua, estão começando a construir uma casa, tinha um grupinho com a cuia de chimarrão. Eu falava, ô, gaúcho, hein? Ai, nossa, também é gaúcho, vem cá. E a gente fazia amizade. A semana depois, ou 15 dias depois, você passava naquela rua, aquela casa já estava terminada e já tinha outras começando. Então a cidade foi sendo construída. Agora completou, acho que 30 anos de cidade agora. Uma cidade muito bonita, Então a senhora asfaltada. fez Agora. parte da construção dessa cidade, da história dessa faço cidade. Parte, sim. Fiquei 7 anos lá. Então isso ficou até 2009, isso? Final de 2008. Ah, Né? 2003, foram 6 anos. Porém, eu fiquei 7, 8 meses durante o tempo que eu estava na Itália.
porque o pároco de lá pediu para a provincial alguém que fosse ajudar para a formação dos leigos. E daí a madre companhia lá, o conselho mandou eu. Então eu já conhecia aquela cidade, fiquei 7, 8 meses. Nossa. De dezembro até agosto. Né? E aí daí eu já após, conhecia lá. Quando elas me indicaram para ir lá, vibrei. a senhora ficou feliz de ir para lá. Nossa, demais. Eu dei um grito quando me telefonaram. Porque foi assim, como eu fiquei 12 anos, eu lembro que a provincial falou, irmã Zelinda, você ficou 12 anos fora, agora quando você voltar para o Brasil, você pode escolher a comunidade que você quiser. Aham. Daí eu falei para ela na hora, falei, olha, eu nunca escolhi. Você sabe o meu tipo de trabalho, o que eu gosto, vocês que vão me mandar. Vocês que vão indicar. Ah, então a gente faz uma reunião, a gente decide. Daí o dia que decidiram, me ligaram, ô irmã Zelinda, você foi designada para Novo Progresso, no Pará. Eu gritei assim, nossa, aquela... E uma irmã italiana passou assim, falou, o que é sucesso? O que aconteceu? Falei, você não sabe onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou. Vou no interior do Pará. Foi lindo aquela missão. Em comunidades, nós tínhamos comunidade a 300 quilômetros, isso aqui eu ganhei lá. A 300 quilômetros, tudo estrada de chão. Aham. Né? 250, tinha 46 comunidades. E a gente ia de Toyota, né? Uma vez por mês a gente ia naquelas comunidades. Às vezes eu tinha a comunidades garimpos, Aham. né? Comunidade assentamento, aldeia de índio, só que a aldeia de índio eu não consegui trabalhar nada, só visitei. Ah, sim. Mas eu tive a liberdade de visitar a aldeia quando eu quisesse. Quando o cacique me entregou uma palmeira de açaí. Era símbolo que eu podia entrar na aldeia quando eu quisesse. Olha só. Tem um pequeno detalhe muito interessante. E daí a gente atolava com essas Toyota Bandeirante, né? Por aqui em Baiti tem uma Toyota azul igualzinha a nossa, que a gente, não sei de quem que é, mas atolava ou quebrava, depois foi trocado por um Mitsubishi, né? Mas quantas vezes a gente ficamos 2 dias, noites paradas, sem recursos, sem comer, sem beber. O padre ia no meio da floresta, tinha um medo doido, porque às vezes os garimpeiros abrem o poço e não fecha, e o mato fecha, né? De repente, né? Bum. Eu tinha um medo que acontecesse isso. Eu nunca entrava. Mas a gente tinha que se virar assim, os dois, porque não tinha recurso, passava só motoqueiros. Né? Mas mesmo assim a senhora gostava daquele lugar? Nossa, era uma aventura. E saber que o povo de lá onde a gente ia, eles estavam esperando. E se eles viam que não chegava, eles mandavam uma moto, dependendo do local. 2 motos para buscar nós. A gente deixava a caminhonete à beira da estrada, ninguém tocava, né? E a gente via. Se não, ficava lá. Nossa. E uma noite nós enfrentamos a onça, girando em volta da caminhonete. Não é fácil a vida religiosa, então, irmã. Não foi, mas era bonito aquela noite, só bem rapidinho. Um casal foi conosco, né? Aham. E o padre sempre levava a sua barraca, montava em cima da carroceria da caminhonete. E o casal levou a barraca com uma lona, né? Tá fora, assim. E eu falei, daqui de dentro não saio, porque eu tinha medo desses bichos, né? Daí, de repente, lá pela 1 hora, 2 horas, isso terminamos de arrumar, era meia-noite. Escutei o casal lá bater na porta do carro, nós temos visita. Daí eu só falei para ele, vocês são os primeiros. A onça girando em volta assim. Eu falei, fiquem quietinhos, porque se eles tentassem entrar na caminhonete, mas ela pegava. Sim. Porque ela tem a capacidade de segurar até 300 quilos. Nossa. Né? Se pega assim. Né? Então, até isso, de manhã tinha aquelas patonas no rastro dela. Assim. Meu Deus. O padre nem ficou sabendo nada. Né? E eu no para-brisa via, não tinha celular, não tinha nada naquela época. Aquela onça passou 3 vezes assim, uma onçona pintada, linda, linda. Né?
fazendo, cheirando aí. E depois foi embora. Foi embora. E depois de lá, a senhora foi para onde? Daí de lá fui para Caxias, fiquei 5 anos lá. Daí em Pernambuco, fui 3 anos em Pernambuco. No litoral, Aham. ali era uma associação não nossa, mas a gente era responsável nós tínhamos mais de 500 crianças lá, de 2 aninhos a 16. Na escola outra vez. Então, a Na senhora- escola. Só que eu trabalhava mais assim como na formação religiosa, de 12 anos a 16, sobre os valores morais, Ah, entendi. valores espirituais. Mas a gente estava lá em contato com as meninas, as criancinhas. Os pequenos ficavam o dia todo, tomavam café da manhã até a janta de noite, depois ia para cá. E em Pernambuco a senhora ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Uhum. Daí de lá, De lá eu vim para Caxias. Vol- Não. Ah. Desculpa. Curitiba, né? Ah, Que eu tinha sim. machucado a perna lá em Pernambuco. Fiz fisioterapia em 2018. No final de 2017 eu cheguei em Curitiba. Em 2018 fiz fisioterapia porque eu tive um acidente lá em Pernambuco, abrindo a porta, o trinque da porta lá. E início de 2019 eu vim para Ibaiti. Nossa, irmã. Então a vida religiosa, a senhora nasceu no Rio Grande do Sul, veio para o Paraná, foi para Minas Gerais, foi para Itália, foi para o Pará, e foi para Pernambuco e voltou para o Paraná. Voltei para... Quando a irmã Darli me falou, porque a gente estava prevendo, tinha uma solicitação de uma missão em Pernambuco, lá no seco, no sertão seco mesmo, que eu conheci lá. O bispo estava esperando lá. Mas daí falta um pouquinho de irmãs, né? Eu sozinha não podia ir, né? Eu estava disponível para ir, né? Ah, sim. Que eu conheci lá, tudo seco, que chove uma vez cada 3, 4, 5 anos. Nossa. Tinha rio seco, né? Mas a irmã dali, Ibaiti, está tendo missão também lá, daí nós fomos indicados a vir para cá. Mas eu vibrei do mesmo jeito, Olha que benção. né? Morei um pouquinho aqui no colégio, em 2019, depois eu passei para casa ali onde moram as noviças, aí onde era o hospital. E agora, a partir de novembro de 2022, nós estamos morando ali na Gralha Azul, que é mais perto, junto com as famílias. Mas essa casa na Gralha Azul, o que que é? Vivemos 2 irmãs, evangelização. Eu trabalho... evangelização. A irmã Julieta, ela trabalha visitando as famílias doentes, então está fazendo um trabalho muito bonito, também como ministra da Eucaristia, né, visita os doentes, né? E eu sou coordenadora da Pastoral da Criança Diocesana. Aham. Então eu tenho bastante trabalho fora em todas as paróquias, né? Para caminharmos já para o final do nosso bate-papo de hoje, qual que é a lembrança mais marcante que a senhora tem do Colégio das Irmãs aqui? Seja de antigamente, seja atual, o que mais marcou a senhora? Daqui do colégio? Isso, do Colégio Nossa Senhora das Neves. Olha, desde o início, eu sempre fui assim. O que assumi, eu gostei de fazer. Eu fiz com carinho, tudo. Mas uma coisa assim, acompanhei essas crianças, nos alunos de primeiro aninho, né, também. Mas cada ano que formava a 8ª série, aí que eu vibrava, porque os meninos eram adolescentes, de 14 a 15 anos. Sabe o que nós fazíamos? Os 4 anos seguidos, fazia a formatura deles, e depois nós ia para o Rio de Janeiro da viagem. Olha que 8 ou benção. 10 dias. Nossa, que delícia, irmã. Sim. Nós tínhamos o Hotel Regina, lá perto do Botafogo. Então, com os alunos da 8ª série, né? E alguns professores, os pais, era o Joia, que cedia o ônibus, o Roque. Até o Roque, às vezes, era convidado como padrinho, né? Então, ele cobrava só o combustível para nós. Né? Nossa. Ia sempre 2 motoristas, então era 8, 10 dias. Então, isso aí marcou bastante para mim. Mas eu diria assim, um conjunto de tanta coisa.
Olha que bênção. né? Irmã Zelinda, em nome do Colégio Nossa Senhora das Neves, eu quero agradecer muito a senhora ter topado participar dessa entrevista. Foi um prazer imenso essa conversa com a senhora. Muito obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço, viu? É uma coisa, é vivenciar o que a gente viveu. Revivenciar o que a gente viveu. Exatamente. Né? Muito obrigado, irmã. Eu que agradeço. Tá?